Meu nome é João Sotomayor e você está no canal Pobrecast. Pessoal, toda hora ouvimos nos mais diversos meios de comunicação disponíveis alguém usar a expressão bolsonarista. Sim, sim, eu sei, sempre com viés um tanto quanto depreciativo, né? Mas afinal, o que é ser bolsonarista? Olha, quando a gente analisa o processo de formação dessa palavra, a gente nota que ela é uma combinação do nome Bolsonaro com o sufixo ista. E esse sufixo tem como definição, entre outras coisas, o seguinte: alguém adepto ou partidário de alguma doutrina ou sistema. Em outras palavras, ser bolsonarista significaria alguém adepto ou partidário de alguma doutrina ideológica ou sistema político que o Bolsonaro queira implementar aqui no país. Bom, o Bolsonaro não me parece ter uma doutrina clara, bem definida e organizada como o Lula, por exemplo. Veja, o Lula ele foi forjado ideologicamente naquele marxismo clássico, né? Sindicalista, daquela velha luta de classes, do burguês opressor, do trabalhador oprimido, etc, etc. Não à toa, ele fundou com o Fidel Castro, lá em 1990, o chamado Foro de São Paulo, né? Cujo documento de constituição dessa entidade dizia o seguinte: nosso objetivo é a implementação de um novo conceito de unidade continental anti-imperialista, fazendo obviamente uma referência aos Estados Unidos, na América Latina e no Caribe. Ou, em outras palavras, a recriação na América Latina do mesmo bloco continental da antiga União Soviética. Porra, programão, hein? Já o Bolsonaro é alguém com formação militar clássica. Ou melhor, alguém com aquela visão positivista, tecnocrata, né? Quer dizer, tudo no Estado deve ser feito por técnicos e especialistas, etc. O que é uma furada, tá? Não dá tempo da gente discorrer sobre esse assunto, mas esse modelo é uma furada. O foco na hierarquia, uma visão estatista, quer dizer, o Estado como elemento principal da estrutura econômica e social do país. E nesse ponto específico, há uma similaridade muito grande, né, entre os militares e os socialistas. E o Bolsonaro também é alguém com a formação daquela pauta de costumes com viés bem conservador. Só que, diferentemente do Lula, né, que há 60 anos entoa o mesmo putrefato mantra marxista, o Bolsonaro percebeu a merda que é esse modelo militarista no qual ele foi formado, né? E evoluiu, amadureceu, sofisticou o seu pensamento quanto essa relação entre Estado e sociedade. Aqui, obviamente, o Paulo Guedes teve um papel vital nessa, digamos, virada de chave do Bolsonaro, né? Açoitando ele com a escola austríaca de economia. Então, assim, como ele mesmo se nomina hoje, ele é um liberal clássico do ponto de vista econômico e um conservador no que tange os princípios e valores que norteiam uma sociedade e o convívio coletivo. Será que isso é verdade? Vamos ver. Esses aqui são os elementos fundamentais de um modelo liberal clássico. Aí vamos lá. Primeiro, redução do tamanho do Estado. Bolsonaro promoveu isso? Sim, check. Responsabilidade fiscal. O Bolsonaro promoveu isso? Check. O Bolsonaro, inclusive, ele promoveu o superávit das contas públicas em 54 bilhões, que foi o melhor resultado desde 2013. Lembrando que ele enfrentou uma pandemia, uma crise hídrica e uma guerra, né? Outro, redução de impostos. O Bolsonaro promoveu isso? Também, check. O Paulo Guedes tinha, inclusive, isso como estratégia, né? Essa redução de impostos para dar mais dinamismo, né, à economia. Outro, descentralização de poder. Quer dizer, a descentralização de poder da federação para estados e municípios, que é lá que o cidadão está, então é lá que o dinheiro tem que chegar. O Bolsonaro promoveu isso? Sim, check também. Outro, desregulamentar e desburocratizar. Bom, isso é uma coisa que o Bolsonaro entoava o tempo todo, né? Que é justamente você retirar os entraves burocráticos que engessam a economia. Bolsonaro promoveu isso? Sim, check, inclusive na questão das leis trabalhistas. Então, assim, podemos dizer sim
que o Bolsonaro atuou dentro dos princípios do liberalismo econômico. Já na, digamos assim, pauta dos costumes, né, um conservador clássico, ele busca preservar e defender as instituições, costumes e tradições. Bom, eu sei que nesse ponto específico haverá alguma divergência interpretativa, afinal, nós estamos vivendo um momento em que há um trabalho hercúleo de parte da mídia e da atual estrutura de poder para sedimentar na opinião pública, no imaginário coletivo, conceitos, por exemplo, como você tecer críticas à atuação de servidores públicos, ou você tecer críticas ao processo eleitoral, que isso é uma tentativa de golpe de Estado. Isso claramente na filosofia é interpretado como uma visão histérica das coisas, ou melhor, você está reagindo não aos fatos concretos que se apresentam na sua frente, mas ao que você percebe sobre os fatos que estão na sua frente. Então eu não vou entrar nessa questão subjetiva, eu vou às ações concretas. O Bolsonaro agiu para a preservação das instituições? Sim. Em nenhum momento ele tentou fazer um bypass no governo, no Congresso, em nenhum momento alguma ordem da Suprema Corte do país, ainda que ele não concordasse ou ainda que fossem frontalmente contra a Constituição, ele respeitou. Então, na questão da preservação das instituições, check. Costumes e tradições, também, check. O povo brasileiro ele é religioso, né? Assim, 70% do povo brasileiro é de alguma matriz cristã, seja católico, seja evangélico, mas, enfim, é um povo religioso. Para o povo brasileiro, o lugar de bandido é na cadeia. A gente tem essa questão da não relativização do crime. Né? O brasileiro ele é, em geral, um tanto quanto pudico do ponto de vista sexual. Então, na questão dos costumes e tradições, as medidas do Bolsonaro referendaram essa visão mais conservadora clássica das pautas das tradições. E um último ponto, que também é o tema de um conservador clássico, que é a propriedade. Para o conservador, a propriedade é um bem legítimo do indivíduo e ele faz o que ela quiser. Não tem essa história do Estado achar que a propriedade de um indivíduo tem que cumprir a função social, ou que o MST pode chegar lá, invadir e fazer o que quiser só porque eventualmente não tem uma plantação. Isso não existe dentro do conservador clássico. E nesse aspecto, o Bolsonaro atuou muito claramente nesse sentido. Então, check para o Bolsonaro também. Então, em resumo, ser bolsonarista significa alguém cuja cosmovisão de mundo é de alguém liberal do ponto de vista econômico e um conservador clássico do ponto de vista das tradições e costumes. E aqui que fique claro, conservador, quando eu falo de conservador clássico, eu estou falando ao estilo de Edmund Burke, né? Não estou falando daquele reacionário que acha que mulher não pode votar, que mulher tem que andar de burca na rua. Não, isso aí é um idiota. Então, dentro desse conceito, eu hoje, sim, sou um bolsonarista, porque sou alguém que preza por uma economia liberal, uma diminuição sistemática e o quanto maior possível dos poderes do Estado para o indivíduo, e acho que determinadas tradições e costumes precisam ser preservados porque são princípios e valores que norteiam positiva e construtivamente uma sociedade saudável. Agora, eu não pertenço a uma seita incondicional acéfala, né? Então, portanto, se amanhã o Bolsonaro começar com essa ideia de aumento do tamanho do Estado, aumento de impostos, relativização da propriedade privada, etc., meu amigo, no mesmo dia eu me torno um anti-bolsonarista.